Boa tarde, quinto ano, apostila de ciências, página 21. Saiba mais. Você já ouviu falar do Mar Morto? Você sabia que é praticamente impossível uma pessoa afundar lá? O Mar Morto está localizado no Oriente Médio e recebe esse nome devido à grande concentração de sal presente nele. Ele chega a ser 10 vezes maior do que nos oceanos. Essa grande quantidade de sal impossibilita a vida de peixes e micro-organismos e também faz com que a densidade da água seja muito alta. Essa característica atrai turistas do mundo inteiro, pois a densidade da água permite que as pessoas flutuem com muita facilidade. Então, observa aí na foto ao lado, olha só, a pessoa lendo um livro, deitado na água sem afundar. Isso é devido a essa grande quantidade de sal que tem na água do Mar Morto, tá bom? Então, aí só questão de curiosidade para quem nunca ouviu falar no Mar Morto. Estados físicos da matéria. Texto e contexto. Já sabemos que a água está presente em quase toda parte. Nas nuvens, nos oceanos, nos icebergs, nos rios, nos lagos, nos lençóis subterrâneos, no ar, nos seres vivos, etc. Ela pode ser encontrada em 3 estados físicos: líquido, sólido e gasoso, que é em formato de vapor. Só abrindo um parênteses aqui, quando fala lençóis subterrâneos, são cursos de água que passam por baixo da terra, tá certo? Essa matéria, esse comecinho, vocês já aprendem já há bastante tempo, né? Nós vemos aqui a água na torneira saindo em estado líquido, vemos o gelo com a água no estado sólido, e isso que a gente chama de fumacinha saindo do chá não é fumacinha, né? É o vapor, é a água em estado gasoso. No estado líquido, a água pode ser encontrada nos oceanos, mares, rios, lagos, represas e no corpo humano. Veja as imagens abaixo. Então, temos aí a água no estado líquido. A água no corpo humano. Locais onde encontramos a água nos estados líquidos. Então, dentro do nosso corpo também tem água, claro, que aí é só uma imagem representativa, não é como se a gente estivesse afogando na água, né? Mas dentro do nosso corpo, no nosso organismo, nos nossos órgãos, também tem água. No estado sólido, a água é encontrada na neve, no granizo, nos icebergs e nas nuvens. Veja as imagens abaixo. Lembrando que quando está falando nas nuvens ali, é quando cai o granizo, né? Porque a nuvem em si ela não está em estado sólido, mas é de lá que o granizo e a neve caem. Então, temos aqui, né, o granizo cai da chuva, né? A neve e um iceberg. No estado gasoso, a água é invisível e se mistura à atmosfera, passando a fazer parte dela. Então, como a gente já conversou sobre esse ar, né, essa camada de gases que envolve a Terra, que tem oxigênio, gás carbônico, também tem vapor de água. A gente não vê, mas junto aqui nesse ar que está nos envolvendo aqui, também tem água em forma de vapor, que vai evaporando dos rios, né, dos lagos, dos mares, e vai formar as nuvens. Mas até formar nuvem, esse vapor fica aqui na nossa atmosfera. Dialogando. Preste atenção que esse dialogando eu quero que vocês respondam por escrito. Tá certo? Então, temos aqui alguns alimentos. Observe as imagens acima e discuta com seus colegas e seu professor os seguintes questionamentos. No almoço, muitas pessoas costumam comer arroz, filé, que é o bife, né? E batata frita. Qual é o estado físico desses alimentos? Então, você pode escrever aqui na frente da pergunta, mesmo sem ter linha. Se está no estado sólido, líquido ou gasoso. 22.
O suco de laranja com alguns cubinhos de gelo pode acompanhar o almoço, o café da manhã ou o lanche da tarde. Qual o estado físico dos cubos de gelo? E do suco de laranja? Responda aqui também. 23. O que determina o estado físico de uma substância? Então, o que faz com que uma substância fique congelada, líquida, gasosa? O que interfere nisso e transforma esse estado de uma substância? Faz ela derreter, faz ela congelar ou faz ela evaporar? Então, esses 3 aqui eu quero que vocês respondam aqui na frente de cada pergunta. Saiba mais. Você sabia que o vapor de água que se forma pela evaporação da água dos oceanos, dos rios e lagos, passa para a atmosfera? Quando entra em contato com as camadas mais altas e mais frias, o vapor condensa, gerando gotículas de água no estado líquido, que formam as nuvens. Conforme as gotículas de água líquida se acumulam nas nuvens, as gotas maiores se formam até o momento em que ficam pesadas e caem como chuva. Esse processo, com certeza, vocês já estudaram em anos anteriores, que é o ciclo hidrológico, ou mais conhecido como ciclo da água da natureza, que é aquele processo que a água esquenta, a água que está nos rios, lagos, oceanos, essa água evapora, e quando ela evapora, ela fica leve, então ela sobe, fica na atmosfera e forma as nuvens. Conforme esse vapor vai se acumulando nas nuvens e esse vapor esfria, ele volta ao estado líquido e, como vai ficar mais pesado, ele cai em forma de chuva, que vai para os rios, lagos e oceanos. Depois começa esse processo novamente. É um processo que não termina. Teorização. No estado sólido, as substâncias ocupam volume fixo e apresentam forma definida. No caso do suco de laranja, podemos classificá-lo como um líquido. Essas substâncias líquidas possuem volume fixo, mas podem adquirir o formato do recipiente que elas são colocadas. Já o ar ao nosso redor é formado por uma mistura de gases, o que significa que ele está em estado gasoso. As substâncias em estado gasoso possuem volume e formas variáveis. Se enchermos um balão com ar, ele terá a forma do balão. Porém, quando este se esvazia, o ar se expande para o ambiente, modificando tanto seu volume como sua forma. Então, vamos ver o que eu falei aqui. Primeiro, estado sólido tem volume e forma definida. Vou pegar o gelo como exemplo. Se eu tirar o gelo da forminha, ele vai ter aquele formato de cubo. Se eu colocar ele dentro de um copo, ele vai continuar com formato de cubo. Se eu colocar ele em cima da pia, ele vai continuar com formato de cubo. Então, o formato dele, forma definida, significa que não muda. Já os líquidos, eles podem adquirir o formato do recipiente que são colocados. Se eu colocar o suco de laranja num copo, o suco vai ficar com o formato do copo. Se eu virar esse suco de laranja numa bacia, vai ficar com o formato da bacia. Se eu colocar num prato, vai ficar com o formato do prato. Então, as substâncias líquidas, elas vão mudando sua forma de acordo com o recipiente onde eles estão. E os gases também, como foi o exemplo ali de você encher um balão desse de aniversário. Quando eu encho, aquele ar está no formato do balão. Quando eu esvazio, esse ar sai do balão e se mistura com todo o restante do ar da atmosfera. Então, não vai ter uma forma fixa. As transformações físicas da matéria. Essas transformações, essa parte sim é uma parte mais nova, com bastante informação que vocês vão precisar guardar. Você sabe quais são os tipos de transformações físicas da matéria? Que tipos de transformações as matérias podem sofrer? Na natureza, a água está sempre mudando de um estado para outro, em um movimento constante. O calor do sol aquece a superfície terrestre e, com o auxílio do vento, faz evaporar uma parte da água da terra,
dos rios, mares, lagos, oceanos, etc. Essa mudança do estado líquido para o estado de vapor chama-se vaporização. Então, temos aí a primeira novidade, que é a vaporização, que é quando uma substância sai do estado líquido e se transforma em vapor. O vapor de água se acumula no ar, que se eleva e resfria. Esse vapor condensa, transformando-se em gotinhas que formam as nuvens. Ao encontrar camadas de ar mais frio, a água das nuvens cai em forma de chuva. Essa mudança de estado de vapor para líquido chama-se condensação. Então, segunda informação aí, a condensação, que é quando sai do vapor e vira líquido, como na nuvem. A nuvem está em estado de vapor. Quando esfria, ela volta a se tornar líquido, que aí cai a chuva. Então, a condensação é a transformação do vapor em líquido. Às vezes, o ar próximo ao solo está muito frio e o vapor de água presente no ar condensa, formando a neblina ou o nevoeiro. Quando o ar das camadas mais altas da atmosfera está muito frio, as gotículas de água líquida formadas pelo vapor de água podem solidificar, criando cristais de gelo que se agrupam em flocos de neve e caem. Portanto, a neve é a água em estado sólido, como os icebergs, que são formados por muitas camadas de neve superpostas. Essa mudança de estado líquido para o sólido é denominada solidificação. Então, terceiro item, solidificação. Sai do líquido e vira sólido. No nosso planeta podemos encontrar geleiras. O seu derretimento consiste na passagem do estado sólido para o líquido, conhecido como fusão. Então, quarto item, fusão. É quando sai do estado sólido e vai para o líquido, como um gelo derretendo, por exemplo. Mudanças de estado físico. Então, aqui a gente tem em formato de desenho aquilo que eu já falei lá no texto. Observe as transformações físicas da água a seguir. Então, aqui, vamos lá. Gelo derreteu, virou líquido. Então, aconteceu fusão. O líquido aqueceu e evaporou. Então, aconteceu evaporação. Aqui, o vapor da chuva virou líquido. Aconteceu condensação. E o líquido virou gelo. Então, aconteceu a solidificação. Então, temos aqui os 4 processos. O que acontece para o gelo virar líquido? Aquecimento. O que acontece do líquido para virar vapor? Também tem que acontecer o aquecimento. Então, tanto a fusão como a evaporação acontecem por conta do calor. Agora, o vapor virar líquido precisa resfriamento. E do líquido virar gelo também precisa do resfriamento, ou seja, a temperatura mais fria. Exercícios resolvidos, que eu já combinei com vocês, né? Que esses exercícios valem a pena dar uma lida, dar uma estudada, porque a gente sempre sai ganhando quando lê as respostas desses exercícios. Agora vem o exercício de fixação. Em um dia ensolarado e quente, Patrícia conseguiu lavar muitas peças de roupas pela manhã. À tarde, todas as roupas já estavam sequinhas no varal, muito diferente do que ocorreu na semana passada, quando ela se deparou com dias frios e chuvosos e as roupas demoraram um dia todo para secar. Por que as roupas estendidas no varal demoraram mais para secar nos dias frios e nublados? Respondam aí.
26. O Sol aquece a superfície da Terra e parte da água dos lagos, rios e oceanos passa para a atmosfera na forma de vapor. Ao se resfriar, o vapor de água forma minúsculas gotinhas de água que compõem as nuvens. Por fim, na forma de chuva, a água volta à superfície da Terra, caindo sobre o solo, lagos, rios e oceanos. Identifique as mudanças do estado da água que aparecem nesse trecho. Então, cada transformação ali, ó, o Sol aquecendo a água e virando vapor. Como é que chama esse estado? Depois, esfriou, o vapor virou gotinhas d'água. Como é que chama esse estado? Depois, a chuva volta à superfície. Como é que chama esse processo? Então, nós vimos ali toda essa transformação do líquido, solo e gasoso. Então, vocês vão colocar todo o processo que está acontecendo aqui no número 26. 27. Em uma chaleira de água fervente, podemos perceber uma fumaça próxima ao bico do recipiente. Descreva o que pode ocorrer, mostrando as mudanças de estado físico da água líquida contida na chaleira quando ela começa a aquecer até formar a fumaça no ar. Que eu já falei que não é uma fumaça, né? Então, aqui você vai explicar todo esse processo que está acontecendo na chaleira, né, com a água fervente. 28. Nos dias chuvosos, os vidros ficam embaçados do lado de dentro do veículo quando as janelas estão fechadas, principalmente se houver pessoas dentro dele. Explica por que isso ocorre. Por que esse vidro começa a ficar molhado? Isso daí também pode acontecer no banheiro, quando a gente toma um banho quente. Já repararam que às vezes a parede, a porta do box fica toda molhada? O vidro do espelho do banheiro? Então, por que isso acontece? Tá bom? A gente vai parar por aqui, porque hoje a gente vai ter que estender um pouquinho mais a aula de matemática, por conta da nossa correção do dever de ontem. Então, por hoje, só até aqui. Vamos lá, mãos à obra.